Existe uma mentira que muitas pessoas acreditam durante toda a vida. Desde pequenos ouvimos a mesma frase repetida várias vezes: trabalhe duro que você vai conseguir tudo. Mas quando crescemos, começamos a perceber algo estranho. Existem pessoas que trabalham 12 horas por dia, acordam cedo, se esforçam, e mesmo assim continuam com dificuldades financeiras. Enquanto outras pessoas parecem trabalhar menos, mas vivem uma vida muito mais confortável. Então surge a pergunta: por que algumas pessoas trabalham tanto e continuam pobres? A resposta pode ser difícil de aceitar, porque o problema nem sempre é a falta de esforço. Na maioria das vezes, o problema é onde esse esforço está sendo colocado. Muitas pessoas passam anos trabalhando apenas para pagar contas. Salário entra, salário sai. E no final do mês sobra muito pouco. Isso acontece porque elas estão presas em um ciclo. Elas trocam tempo por dinheiro. Mas o tempo é limitado. Você só tem 24 horas por dia. Então, mesmo trabalhando mais horas, existe um limite para quanto você pode ganhar. Pessoas que constroem riqueza entendem algo diferente. Elas não trabalham apenas por dinheiro. Elas procuram formas de fazer o dinheiro trabalhar por elas. Investimentos, negócios, habilidades que aumentam o valor do próprio trabalho. Sem isso, a pessoa pode trabalhar a vida inteira e ainda assim nunca sair do mesmo lugar. Outro motivo é que muitas pessoas nunca aprendem sobre educação financeira. Na escola, aprendemos várias matérias importantes, mas quase ninguém ensina como investir, como multiplicar dinheiro, como construir patrimônio. E sem esse conhecimento, a maioria das pessoas apenas repete o mesmo padrão durante anos: trabalhar, receber, gastar, recomeçar. Enquanto isso, pessoas que aprendem sobre dinheiro começam a pensar diferente. Elas entendem que esforço é importante, mas esforço sem direção não cria riqueza. A verdade é que trabalhar duro não é errado. O problema é trabalhar duro sem estratégia. Se você apenas troca tempo por dinheiro, sua renda sempre terá um limite. Mas quando você começa a investir em conhecimento, habilidades e oportunidades, o jogo muda completamente. Seu esforço começa a gerar resultados maiores. Então a pergunta final é: você está apenas trabalhando duro? Ou está construindo algo que realmente pode mudar o seu futuro? Porque no final das contas não é apenas o quanto você trabalha, é como você usa o seu esforço que define o tipo de vida que você vai ter. Existe uma ideia que foi repetida por muitos anos e que acabou se tornando quase uma verdade absoluta na cabeça das pessoas. A ideia de que trabalhar duro é o suficiente para mudar de vida. Desde cedo somos ensinados que quanto mais horas trabalharmos, mais sucesso teremos. Mas quando olhamos para a realidade, percebemos algo estranho. Existem milhões de pessoas que trabalham extremamente duro todos os dias, e mesmo assim continuam presas na mesma situação financeira. Pense em quantas pessoas acordam antes do sol nascer, pegam transporte lotado, trabalham o dia inteiro, voltam para casa cansadas e repetem exatamente a mesma rotina no dia seguinte. Elas não são preguiçosas. Na verdade, muitas delas trabalham mais do que muita gente rica. Mesmo assim, o dinheiro parece nunca ser suficiente. Isso acontece porque existe uma diferença enorme entre trabalhar duro e trabalhar com estratégia. O mundo não recompensa apenas esforço. Ele recompensa valor, inteligência financeira e decisões certas ao longo do tempo. Trabalhar duro pode pagar suas contas, mas dificilmente vai construir riqueza sozinho. Muitas pessoas passam a vida inteira trocando tempo por dinheiro. Elas vendem suas horas em troca de um salário. E não há nada de errado com isso. O problema começa quando essa se torna a única fonte de renda e a única estratégia financeira da vida. Se você parar de trabalhar, o dinheiro também para de entrar. E é exatamente por isso que muitas pessoas trabalham cada vez mais, mas continuam presas no mesmo lugar. Enquanto isso, pessoas que entendem como o dinheiro funciona começam a fazer algo diferente. Elas não trabalham apenas por dinheiro. Elas começam a fazer o dinheiro trabalhar para elas. Isso pode significar investir, criar negócios, desenvolver habilidades mais valiosas ou construir algo que continue gerando renda mesmo quando elas não estão trabalhando. Esse é o ponto que quase ninguém ensina. O sistema foi criado para que a maioria das pessoas apenas trabalhe, consuma e repita esse ciclo durante toda a vida. Trabalhar, pagar contas, esperar o próximo salário e recomeçar tudo de novo. Mas algumas pessoas começam a perceber esse padrão cedo. Elas entendem que não basta apenas trabalhar mais horas. É preciso pensar de forma diferente sobre dinheiro, sobre oportunidades e sobre o próprio tempo.
Porque no final das contas, o tempo é o recurso mais valioso que existe. Dinheiro pode ser recuperado. Tempo não. Se você passa toda a sua vida apenas trabalhando para sobreviver, talvez esteja gastando seu tempo, mais precioso, sem construir algo que realmente mude seu futuro. E é por isso que tantas pessoas chegam aos 40, 50 ou até 60 anos e percebem que trabalharam muito, mas não construíram liberdade. A verdade pode ser desconfortável, mas precisa ser dita. Trabalhar duro é importante, mas trabalhar duro sem direção pode levar exatamente ao mesmo lugar todos os dias. Existe algo curioso que poucas pessoas percebem. Muitas vezes, quanto mais a pessoa trabalha apenas para sobreviver, menos tempo ela tem para pensar em como mudar a própria vida. Ela acorda cedo, trabalha o dia inteiro, volta para casa cansada. E tudo que quer é descansar. Um pouco antes de começar tudo de novo no dia seguinte. Com o passar do tempo, essa rotina se transforma em um ciclo que parece impossível de quebrar. Dias viram semanas, semanas viram anos. E quando a pessoa percebe, uma grande parte da vida já passou. O problema não está no trabalho em si. O trabalho é importante. Ele traz dignidade, aprendizado e experiência. O problema é quando alguém passa anos apenas executando tarefas sem desenvolver algo que realmente aumente seu valor no mundo. Pessoas que mudam de vida normalmente fazem algo diferente. Elas começam a investir em conhecimento, começam a aprender habilidades novas, começam a observar oportunidades que a maioria das pessoas simplesmente ignora. Elas entendem que o dinheiro não vem apenas do esforço físico. Muitas vezes ele vem da capacidade de resolver problemas que outras pessoas não conseguem resolver. E quanto maior o problema que você consegue resolver, maior tende a ser a recompensa. Isso significa que enriquecer não está apenas ligado a trabalhar mais horas. Está ligado a pensar diferente, agir diferente e construir algo que tenha valor real. Por isso, algumas pessoas começam do zero e conseguem mudar completamente de vida ao longo dos anos. Não porque trabalharam mais do que todo mundo, mas porque começaram a trabalhar de forma mais inteligente. Elas observam onde o dinheiro está indo. Elas aprendem como o dinheiro se movimenta. Elas começam a construir algo que vai além de um salário. Pode ser um negócio, pode ser um investimento, pode ser uma habilidade rara, mas existe sempre algo sendo construído. Enquanto muitas pessoas passam décadas apenas tentando pagar contas, outras começam a construir liberdade. E liberdade não significa parar de trabalhar. Significa ter escolhas. Significa não depender apenas de um salário para sobreviver. Significa poder dizer não para situações que antes eram inevitáveis. Talvez essa seja a maior diferença entre quem passa a vida preso financeiramente e quem consegue construir algo maior. Não é apenas o quanto trabalham, é o que estão construindo enquanto trabalham. E talvez a pergunta mais importante que você possa se fazer hoje seja simples. Se eu continuar fazendo exatamente o que estou fazendo agora, onde minha vida estará daqui a 10 anos? A resposta para essa pergunta pode ser desconfortável, mas muitas vezes é exatamente essa reflexão que faz alguém começar a mudar de direção. Porque no final das contas, trabalhar duro não é o problema. O verdadeiro problema é trabalhar duro durante anos, sem construir nada que realmente transforme o seu futuro.